Fala, meus amigos! No vídeo de hoje vamos falar sobre como manter uma carteira de investimentos balanceada. Depois da vinheta. Fala, meus amigos, eu sou o Dudu Guimarães e esse é o canal Investidores na América. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aquele like no vídeo. Pois bem, pessoal, qual é a importância de você ter uma carteira de investimentos bem balanceada? O balanceamento da carteira, ele serve para justificar e complementar a diversificação de ativos que você tem na carteira. Porque, veja, você pode ter uma carteira diversificada, você pode ter 20 ativos na sua carteira, mas se não houver um balanceamento adequado na sua carteira, ou seja, se você não tiver o seu patrimônio bem dividido nessas empresas, de nada vale a diversificação. Porque, vamos supor, você tem 20 ativos na sua carteira, mas 50% do seu patrimônio está alocado em um só ativo, ou seja, você está muito exposto àquela empresa. Se por acaso essa empresa não performar bem, se ela tiver uma queda considerável, você vai ter um impacto muito forte na sua carteira, no seu patrimônio. Então não adianta estar diversificado se você não tem uma carteira bem balanceada. Então, o que fazer para ter uma carteira balanceada? Bom, primeiramente, nós devemos seguir alguns critérios objetivos pré-determinados. Como assim? Veja, você tem que estabelecer quanto da sua carteira, em percentual, em porcentagem, quantos por cento você quer ter daquele ativo em sua carteira. Então, por exemplo, uma empresa que você goste muito, você quer se expor mais, você vai determinar, bom, dessa empresa aqui eu vou ter 10% do meu patrimônio investido nessa empresa. Enfim, essa é uma questão pessoal, você tem que investir, aquele percentual que te dá segurança. 10% você está bem exposto a uma empresa. Você pode eventualmente ter mais, ter menos. E esse tempero, esse ajuste, quem vai determinar da melhor forma possível é você mesmo. Eu, por exemplo, eu tento não ter mais do que 10% em um ativo, exposto em um determinado ativo na minha carteira. Outros ativos você pode estabelecer um pouco menos. Outras empresas que você, de acordo com o teu juízo de valor, você quer ter, mas não é tão boa igual aquela que você quer se expor mais, você pode se expor um pouco menos. Empresas com risco maior, você quer ter, por exemplo, 2%, 5%, enfim, você vai determinar, quando você escolher uma empresa para você encarteirar, você deve estabelecer o quanto do seu patrimônio você vai colocar naquela empresa. Você também não precisa começar de uma vez já colocando 10%, 5%, você pode entrar naquela empresa devagar, estudando mais e mais, e com o tempo você vai determinar, bom, até tantos por cento da minha carteira eu vou colocar nessa determinada empresa. Feito isso, você vai olhar a sua carteira como um todo e você vai ter lá a sua planilha e você vai acompanhar. Bom, a empresa que eu gosto mais, eu tenho ali 10%, eventualmente 15%, enfim. Mas você determina de maneira antecipada o quanto você quer ter. E aí você vai controlando. Como você vai fazer esse controle? Você comprou uma empresa e essa empresa ela se valorizou bem, ela valorizou 30%, 50%. Enfim, isso vai ter um impacto grande na sua carteira. Porque aqueles 10% eventualmente viraram 15%, ou 13%, enfim. Ela performou bem na sua carteira. Para você não ficar muito exposto a ela, o que você vai fazer? Você vai pegar o dinheiro novo e vai olhar aquela empresa que ficou aquém. Porque, veja, se essa empresa subiu e corresponde agora a 13% ou 15% da sua carteira, aquela outra que valia 5%, provavelmente ela vai estar valendo um pouco menos. Em algum local vai ter essa disparidade. Então, o que você deve fazer? Você vai pegar o dinheiro novo, o dinheiro do seu aporte, e você vai colocar naquela que desceu, daquele percentual que você pré-definiu. E aí você compra mais daquela ação para ela ficar naquele limite que você pré-determinou. Veja que fazendo isso, você está se obrigando, em tese, a comprar aquelas ações que estão mais baratas. Porque veja só, você tem o seu patrimônio ali distribuído nos percentuais pré-definidos. Então, uma empresa que performou bem, que se valorizou, ela aumentou aquele percentual. Você tinha 5%, agora tem 7%. Tinha 10%, tem 15%, enfim. Por quê? Porque aquela empresa ficou mais cara. Se essa empresa ficou mais cara,
aquele percentual pré-determinado ele aumentou, por outro lado, um outro ficou menor, ou não cresceu tanto. Você comprando aquela que não cresceu tanto, ou seja, aquele percentual, aquela empresa que caiu, que você tinha 5%, agora tem 3%, ou que continua ali um pouco menos, enfim, você vai comprar dessa empresa agora. Por quê? Fazendo isso, você está comprando aquela empresa que ficou mais barata ou que não subiu tanto. Existe uma técnica de balanceamento de carteira que serve para quem já está com patrimônio considerável investido. Não para quem está começando agora. Para quem está começando isso não faz muito sentido. Mas se a pessoa já tem ali uma quantidade considerável de ativos, isso pode fazer algum sentido, que é o seguinte: você tem lá as suas ações pré-determinadas. Uma ação subiu muito, subiu 20%. Isso repercute naquela cotação que você determinou que vai ter na sua carteira. Você pega aquele valor que excedeu ao que você determinou, você queria ter 10%, agora você tem 12% daquele ativo. Você vai pegar esse valor que excedeu, no caso, por exemplo, esses 2%, você vai vender e você vai colocar naquela que mais caiu. Fazendo isso, você está se obrigando a vender uma ação que ficou mais cara e comprar uma ação que ficou mais barata. Essa fórmula é fantástica. Eu só vou comprar quando ficar barato e só vou vender quando ficar caro. A questão é que a gente não tem como ter essa previsibilidade. Às vezes ficou caro, você vendeu, só que na verdade aquele valor ele só aumentou depois. Então veja, é muito difícil a gente comprar quando está baixo e vender quando está caro, porque a gente não tem como saber quando isso vai acontecer de fato. Quando você faz esse controle com seus ativos, dá para chegar próximo disso. Veja, uma ação ficou muito cara, você vende um pouquinho dela e aí você compra aquela ação que ficou mais barata. A gente que está fazendo buy and hold, nós estamos buscando acumular patrimônio. Então, se você comprou apenas alguns ativos e ele se valorizou, você vende, e aí você vai comprar ele depois, talvez você compre ele muito mais caro pelo aquele valor que você vendeu. Se você tem pouco ativo ainda, não faz tanto sentido usar essa estratégia. Eu, particularmente, eu gosto da ideia de não retroceder nos meus ativos. Como assim? Eu tenho 30 ativos de uma determinada empresa. A cotação pode cair, mas eu nunca vou ter menos do que esses 30 ativos. Eu só compro. Então, o que eu faço? Para seguir esse padrão de balanceamento de carteira, eu faço o seguinte: eu vejo na minha carteira o que performou melhor, o que desceu um pouco mais, e quando eu pego o dinheiro novo do meu aporte, eu compro aquelas ações que estão mais em baixa, para manter o nível de balanceamento que eu pré-estipulei. Bom, fazendo isso, você mantém a sua carteira crescendo de maneira homogênea, proporcional, sem se expor muito a uma determinada empresa, a um determinado setor. Fazendo isso, você dá sentido à diversificação, porque você dilui o seu patrimônio entre as empresas que você tem na sua carteira e você não se expõe tanto a uma determinada empresa. E como você pode fazer esse balanceamento? Você pode fazer, por exemplo, se a sua carteira tem só ação, você vai dividir quantos por cento você vai ter em cada empresa. Se você tem, por exemplo, ETF, REITs, você vai estipular, bom, quantos de REITs eu vou ter? Eu quero ter 25% de REITs, 25% em ETF e 50% em ação. Dentro desse percentual, você vai estipular o quanto de ação você vai ter nesses 50%, quantos de ETF você vai ter nesses 25% e quanto dos de REITs você vai ter nesses outros 25%. Então é importante você ter isso bem detalhado e você vai fazendo esse balanceamento a cada aporte. É óbvio que não precisa ser uma coisa minuciosa. Eu tenho que ter 5% de um ativo, eu estou com 5,5%, estou com 6%, eu tenho que ajustar logo isso. Você não precisa se preocupar com isso. Isso, na verdade, é um parâmetro. Quando um começar a destoar um pouco mais, você vai e faz esse ajuste. Até porque todo dia as ações oscilam de preço. Você nunca vai ter exatamente aquele percentual certinho. Então, na verdade, isso é um parâmetro que você vai seguindo. Não precisa ser aquela coisa religiosa, ficar exatamente naquele percentual. E vale lembrar também que quando a gente está falando do nosso investimento, do nosso dinheiro, é importante a gente ter alguns critérios objetivos. Esse é um critério objetivo que funciona. Como assim um critério objetivo? Veja, é um critério que já está pré-determinado. Chegou num determinado número, acende a luz vermelha de atenção, vou vender esse aqui, vou comprar mais desse aqui, enfim, e você vai ajustando. Porque quando a gente não tem esse critério objetivo, entra o critério subjetivo, ou seja, entra a nossa emoção. E como diz o filósofo, a emoção afasta a razão. Quando você está envolvido pela emoção,
você pode não fazer ali, não ter as melhores atitudes. Às vezes uma ação caiu muito, aí você se desespera, já quer vender, ou uma subiu muito, você já quer realizar um lucro, quando na verdade, você tendo os critérios objetivos, você não se permite se emocionar, por assim dizer. Você vai simplesmente seguindo o plano. Então, gente, é basicamente isso. Balanceamento de carteira. Você vai analisar os ativos que você tem, você vai ver o quanto você quer se expor em cada um desses ativos, vai determinar um percentual e vai trabalhar para manter aquele percentual, sempre regulando ou com dinheiro novo, que é o que eu faço, eu prefiro fazer isso, ou você pode, se você já tem uma quantidade de ações que você reputa relevante, que você pode se desfazer de uma, realocar em outra, você pode fazer esse caminho também. Por que eu não gosto de fazer esse caminho, de vender uma ação que está alta para comprar aquela que está mais barata? Porque essa ação que está alta agora, ela pode vir a só ficar mais cara. Então aquele valor que eu reputei alto agora, na verdade vai estar barato daqui a alguns anos. E eu vou ter vendido. Então veja, uma ação ela se valorizou, eu dou um tempo dela agora, bom, eu não compro ela agora, vou comprar aquela outra que está mais barato, que está um pouco mais abaixo, que não subiu tanto. E com o tempo eu vou reequilibrando essa minha carteira novamente. Quando essa margem que ficou mais alta tende a se equilibrar e ela começar a diminuir, eu volto a comprar dessa empresa. E aí eu vou fazendo o meu balanceamento. Bom, gente, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários eventuais dúvidas, sugestão para os próximos vídeos e até a próxima.